Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar a palavra de Deus que está em Atos, capítulo 9, versículo 43. Diz assim a palavra de Deus. Atos 9, versículo 43. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podemos ver aqui, se nós lemos todo o contexto do capítulo 9, tudo o que aconteceu, depois da conversão de Saulo, o apóstolo Paulo, depois da cura de Enéas, depois da restauração de Tabita e de tudo que aconteceu com Dorca, o capítulo 9 termina com um detalhe que muitos talvez ignoramos. E é necessário a gente tomar esse cuidado, aprofundar. Diz que Pedro ficou muitos dias em Jope. Mas onde? Em que lugar? Na casa de um certo Simão. E este Simão era um curtidor de couro. Veja só que isso não é um rodapé. Isso é uma revolução, na verdade, o que acontece quando um servo de Deus sirve de verdade. Para nós termos ideia, o curtidor daquela época trabalhava com peles de animais mortos. O curtidor trabalhava sempre com sangue, cal, cheiro forte de animais mortos, de pele de animais. Na verdade, era sempre uma impureza cerimonial constante. E pela tradição judaica, nós conhecemos que um curtidor era alguém sempre impuro, alguém que sempre estava impuro, era alguém que era mal visto também. Então, essas pessoas eram mantidas ao margem, muitos curtidores, viviam próximo ao mar, bem longe, e fora dos centros religiosos, na direção do vento. Então, não era essas pessoas, os curtidores, não eram o tipo de gente que ocupava os bancos da sinagoga com uma certa honra. Na verdade, não. E olha, Pedro decide ficar na casa desse curtidor. Olha só, o Pedro, um homem apático. Pedro, aquele mesmo Pedro que um dia teve dificuldade até de comer com gentios, O mesmo Pedro que carregava o peso da tradição, agora atravessa a fronteira invisível do preconceito religioso e transforma a casa desse rejeitado curtidor em um endereço apostólico. Aleluia! O texto diz que Pedro ficou muitos dias, não foi um dia, foram muitos dias. Não foi uma visita rápida, não foi uma foto, para o registro que ele esteve ali naquela visita, não. Foi permanência, foi comunhão com esse homem, foi mesa a cada dia, sentados na mesa. Enquanto a sinagoga mantinha distância deste tipo de pessoas, o apóstolo escolheu essa proximidade. E aqui, na verdade, existe uma mensagem muito contemporânea. Ainda existem profissões hoje que são desprezadas por muitos e até mais ainda pelos religiosos. Sim? Pessoas que são rotuladas ou pelo tipo de trabalho que tem ou pelo passado que tiveram, Pessoas são rotuladas
histórias que são marcadas, gente que a religião tolera, porém, a distância. Aquelas igrejas que aceitam o pecador, porém, mantêm distância dele por causa do seu passado. Mas essas pessoas toleram, porém, a distância, mas não são capazes de acolher essas pessoas de perto. São gente que carrega o cheiro do passado e é por isso que são rejeitadas. São gente que sempre estão de lado de fora. Não porque eles querem ficar de lado de fora, porque a igreja, as pessoas que marginam e colocam de lado de fora. Mas Atos capítulo 9 termina dizendo que o evangelho não é frágil. Frágeis são vocês. Frágeis são as pessoas que rejeitam. Pessoas que Deus escolhe, que Deus levanta, que Deus salva, que Deus transforma. O evangelho não é frágil. Frágeis são as pessoas que não levam a verdade do evangelho. O evangelho verdadeiro, irmãos, ele suporta o cheiro de couro, ele suporta o cheiro, o fedor de pessoas que tiveram uma má vida. Aleluias! O evangelho verdadeiro, ele entra onde o sistema não entra. O evangelho entra nas casas onde os religiosos não entram, onde os que se acham, não vão. Aleluia. Talvez você se encontra numa situação parecida. Talvez fecharam as portas para você. Talvez você aceitou a Jesus, mas você se encontra do lado de fora. Foi rejeitado, foi desprezado por essas pessoas que dizem ter o evangelho, Talvez disseram que você não combina com o ambiente religioso destes religiosos, E muitas vezes que fazem desse jeito. Talvez você se acostumou a viver na periferia espiritual por culpa desses que colocam você na periferia espiritual. Mas veja uma coisa. Observe o movimento de Pedro. Deus, ele não apenas cura paralíticos. Deus, ele não apenas ressuscita mortos. Não. Deus, ele também decide. Deus, ele decide onde ele vai verdadeiramente permanecer. Sim. Deus estava com Pedro. Pedro poderia ter ido nas melhores casas, Uma pessoa que estava cerimonialmente pura, mas não. Deus estava com Pedro. E Deus decide estar na casa daquele homem impuro. Deus decide onde permanecer. E Ele escolhe até o improvável. Ele escolhe o lugar improvável onde você está para te buscar e para permanecer contigo. Aleluias. E sabem por quê? Sabem por quê? Porque a graça, Deus, Ele não pede de você o seu currículo. Se você tem uma ficha limpa, se você tem um currículo limpo, Deus, para permanecer na tua casa, na tua vida com você, Ele não pede um currículo limpo de você. Ele pede apenas uma porta aberta do teu coração, da tua sinceridade, da tua transparência. Se a religião manteve você longe, eu posso dizer, prepare a mesa. Prepare a mesa. Porque a presença de Deus está a caminho. Está muito mais perto do que você imagina. Se rejeitaram você, se colocaram você de lado, de fora, não se preocupe. Deus está com você. Ele não está do lado de dentro. Ele permaneceu, Ele decidiu permanecer com você. Amém? Deus abençoe. Medite nessa palavra. Fique com essa palavra. E até uma próxima oportunidade.